I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, minhas princesas, tudo bem com vocês? Bom, gente, faz tempo que eu não gravava vídeo pro canal, né? E eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês, tá? Pra falar um pouco sobre a importância do Setembro Amarelo, né? Que na verdade, gente, não deveria ser só o setembro, né? Pra ser lembrado sobre a prevenção ao suicídio. Mas, já que nós temos esse mês para representar, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, gente, eu vim aqui, né, contar um pouquinho da minha história para vocês. Com a depressão, com a ansiedade. Vou tentar ser o mais breve possível. Eu não queria gravar esse vídeo. Acho que era o único assunto que, na verdade, eu tenho propriedade para falar, porém eu não queria falar. Mas no fundo, eu percebi que talvez essas palavras possam ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo, não é verdade? Então vamos lá. Pra quem ainda não me conhece, tá? Eu sou a Carol. Eu já vou pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho, tá bom? Pra fazer parte dessa minha família. E vamos lá, gente. Eu tô um pouco assim, sabe? Como que eu posso dizer? É difícil de falar pra quem vive. Mas eu acho que quem vive é uma das pessoas mais experientes pra falar e entender quem passa por isso. Eu vim aqui, gente, não só falar da depressão, mas sim como de outros transtornos psíquicos que existem, né? Na qual eles geram aquele sintoma depressivo também, que tem a ansiedade, tem o transtorno de borderline, transtorno de personalidade, que é uma das minhas patologias também. E vamos lá. Eu tenho 30 anos, gente. Minto, gente, eu vou fazer mês que vem, eu faço 30 anos, tá? Eu descobri a depressão em maio de 2013. Eu tava, assim, numa fase super maravilhosa da minha vida. De todos os empregos que eu já tive, era o emprego que eu tava ganhando mais. Tava fazendo a faculdade de educação física, que sempre foi o meu sonho. Um dos, né? Isso que eu tenho muitos sonhos. E, enfim. Por conta de um problema relacionado na área sentimental, que eu acredito que eu já tinha a depressão em mim, ela foi desenvolvida, né? Eu desenvolvi a depressão. E o que acontece, gente? Desde criança, no pré, eu já tinha a patologia de ansiedade, já tive recomendação de professoras no pré, pedindo que me levasse ao psicólogo, enfim. Mas os pais não têm culpa, né? Eles nunca querem, na verdade, acreditar que o filho esteja passando por algum problema psicológico. Eu também penso que eu também ficaria bem mal em saber isso. Mas eu cheguei num estágio de ficar uma semana sem me alimentar direito, sem a higiene, a vaidade que eu sempre tive. Fiquei bem mal mesmo, gente. Fora as automutilações, me cortava os pulsos. Tipo, mas não era pra chamar atenção. De verdade, aquelas dores que eu sentia, assim, na pele, faziam toda aquela dor que eu tinha aqui dentro desaparecer. Então, pra mim, aquilo era muito bom. Aquilo me acalmava. Só que pra muitas pessoas, eu fazia aquilo pra chamar atenção. Pra outras, eu tava com preguiça de trabalhar. Pra outras, é porque eu não sabia viver sem um macho. Pra outros, eu tava com... Eles não falavam diretamente assim, né? Mas falavam que era falta de Deus. Então, pra mim, eles achavam que eu tava endemoniada. É o que dá pra entender. Pessoas oravam pra mim, falavam que queriam orar pra mim, pra ver se eu me sentia melhor, só que oravam como se estivesse expulsando um demônio, sabe? Gente, depressão não é frescura, não é drama, não é pra chamar atenção.
Na verdade, eu acho que é só quem passa mesmo, assim, pra entender o que a gente sente, né? Quem já passou, sabe que é uma dor assim que eu não consigo nem explicar pra vocês. É uma dor tão profunda, tão profunda, tão profunda, que ela parece que vai te esmagar, sabe? E eu acredito que eu já tinha na adolescência, porque o meu maior problema com a depressão foi sempre decorrente ao peso. Toda a minha vida eu fui gordinha, gente, sempre. Só que na minha época da adolescência, eu sofri muito, muito mesmo na escola, principalmente, e na rua onde eu morava, com os apelidos, que eram um pior que o outro, que muitos davam risada até dos apelidos. Hoje eu acabo dando risada, porque eu tô anestesiada com isso, então já não me importo mais. Só que naquela época, eu revidava, eu xingava, eu falava um monte de coisa, mas eu ia sofrer em casa. Eu chegava em casa, só minha mãe via que eu me trancava no quarto, eu chorava, eu falava que nunca ninguém ia me querer porque eu era gorda. Tudo que dava errado, eu falava que é porque eu era gorda. E tá, passei dos 18 anos. Eu tinha uma necessidade extrema de sempre estar com alguém. Arrumava um namorado, não dava certo, eu arrumava outro. Porque assim, eu cresci tanto ouvindo que eu era feia, que eu era gorda, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu achava que qualquer pessoa que viesse, eu tinha que aceitar, porque talvez não ia ter outra pessoa que me amasse eu sendo daquele jeito. E eu caí nessa cilada. Foi onde eu tive muitas decepções amorosas. E cada decepção que eu tinha, eu sentia aquela rejeição. E eu sempre achei que era porque eu era gorda, gente. E nisso eu já tinha essa depressão aqui, ó, dentro de mim. Só que ela tava escondida. Talvez mascarada pelo meu orgulho na rua. Quando me xingavam, eu revidava. Só que quando houve essa última rejeição, eu não consegui mais mascarar. E eu sentia muito, gente. Eu sentia muito. Todas as conversas com psicólogo, com psiquiatras, mesmo medicada, eu ainda sofria disso. Até hoje, eu ainda sofro do transtorno alimentar. Entanto, gente, que eu não me aceitava tanto por causa do peso, que quando alguém terminava comigo, eu achava que era porque eu era gorda. E isso me gerou a depressão. Foi isso também, conforme estudos dos especialistas que me tratam até hoje, que eu desenvolvi o transtorno de borderline foi na minha adolescência para a fase adulta. E uma das causas foi o bullying também. E, gente, minha família sofreu muito comigo. Assim, se eu pudesse não ter essa doença, se eu pudesse ter tido escolha, eu escolheria não tê-la. Porque não é só você que sofre. Você mata também um pouco da sua família, dos seus pais, as pessoas que te amam. E quando eu tive depressão, eu lembro até hoje. Só meus pais sabiam, meu irmão. Ele convivia comigo no meio, na casa, né? Eu morava com os meus pais na época. E uma vizinha ficou sabendo e me mandou um CD com uma pregação de um pastor que eu super amava, que é o pastor Lucinho Barreto, que falando sobre vencer a depressão. Gente, eu amava aquela pregação. Tipo, quando ela mandou, eu falei, nossa, foi super de Deus. Mas, gente, eu poderia ouvir 1.000, 2.000 pregações. Eu poderia orar para Deus o dia. Enquanto eu não me ajudasse, eu não ia sair daquilo. E eu perdi, gente, 4 anos da minha vida se entregando à depressão. Na verdade, eu já tava tão chateada, tão desanimada,
que eu simplesmente me entreguei. As pessoas não queriam mais dar conselhos, ninguém mais aguentava dar conselho porque eu não ouvia, eu fazia tudo ao contrário. Chegou um momento que as pessoas cansam de dar conselho pra alguém e a pessoa continuar fazendo a mesma coisa. E quando todo mundo parou de me cobrar, quando todo mundo parou de, digamos assim, encher o saco, entre aspas, porque eu sei que era para o meu bem e hoje eu agradeço. Eu acordei sozinha pra vida. Um certo dia eu acordei e eu falei, não, agora eu vou viver. Com a depressão ou sem ela. Independente. E foi onde eu comecei a lutar. Foi onde eu consegui estabilizar o quadro um pouquinho, com alguns medicamentos. Foi onde eu aceitei fazer a terapia novamente, porque eu tive muitas frustrações com psicólogos. Eu arrumava um psicólogo bom, ele saía do plano, eu já ficava chateada porque eu me apegava na médica, porque eu não conseguia me abrir com... Eu não consigo até hoje me abrir com as pessoas, só consigo me abrir com poucas pessoas. Tenho uma tremenda dificuldade ainda com isso. E uma coisa eu sou grata a Deus por ter colocado os pais que eu tenho. Porque assim, no momento que eu mais precisei... Gente, eu não consigo falar desse assunto. Começa a me dar um nó na garganta. Mas vamos lá. Quando eu mais precisei, se não fosse o meu pai e minha mãe... Porque assim, cada um fazia uma parte. Na questão de correr comigo para alguns médicos, minha mãe fez um pouco. Meu pai fez bastante também. Às vezes que eu não queria comer, minha mãe insistia pra me comer. Insistiam pra me levar em hospital, em me tirar de casa, pra mim não ficar mais deprimida. Também tem uma amiga que um dia que eu quase cometi uma besteira, foi quem passou a madrugada inteira comigo no hospital, deitada numa maca, num dia frio que tava. E... Lilian, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. E, gente, sim, que eu posso realmente dizer, muito obrigada, são poucas pessoas, poucas mesmo. Nessa época, eu frequentava a igreja. E então eu tinha muita expectativa de que aquelas pessoas que falavam sempre juntos, vamos caminhar, que estariam comigo naquele momento. Aí eu tive a maior decepção de... Olha, quase ninguém. Foram pouquíssimas pessoas que me mandavam um oi, entendeu? E essas poucas pessoas que mandavam um oi ou que oravam por mim, eu não vou citar nomes, para não desmerecer as outras pessoas também, mas eu agradeço muito pela vida de vocês, gente. Muito mesmo. Gente, por isso que eu falo, gente, depressão não é frescura, não é carência, não é drama, gente. É uma doença, vocês estão tratando de uma doença. E detalhe, uma doença que não tem cura, que tem um tratamento. A ansiedade também, gente. Entendeu? Hoje em dia, é enorme o número da população que sofre desse mal. Então a gente não pode ironizar essa doença, gente. Ou será que vocês vão ter que perder alguém muito especial para um suicídio, como eu perdi um amigo meu que eu amava muito, 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 que cresceu comigo uma parte da minha adolescência. Eu o conheci na igreja, gente. Eu o conheci na igreja. Em outubro de 2007, ele se matou enforcado. E era uma pessoa de maior astral. Era uma pessoa que eu amava muito mesmo. Ele sempre estava em casa, comigo, com a minha mãe.
A mãe era mulher de pastor. Gente, não existe religião também. O fato de você ser crente, de você ser católico, de você ser umbandista, não importa a sua religião. A depressão não tem religião. Não tem classe social. Não tem cor. Então, a gente não é melhor que ninguém. Não somos melhor que ninguém. Gente, e eu não perdi só esse amigo pro suicídio. 4 anos atrás, na véspera de Natal, eu perdi outro amigo enforcado. Outro. E, gente, esses fatos me marcam muito. Me marcam muito. E esse amigo meu, esse último que se matou enforcado na véspera do Natal, eu não tive nenhuma oportunidade, tipo, de dar um conselho, sabe? Eu não tive, nem fiquei sabendo que ele tava com depressão. Por quê? Na época, uma pessoa não queria que eu falasse com ele por saber que ele gostava muito de mim. E ele me deu conselho um dia, quando eu fiquei ruim. Mas eu não pude fazer nada, gente. E a sensação de impotência é pior ainda. Imagine a dor de quem sabia o que estava acontecendo e talvez falou que é frescura, gente. Então a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. E eu também não desejo pra ninguém. Não desejo. Eu já tô 7 anos em tratamento. Não tem um prazo pro tratamento finalizar. Mas eu não tô curada. Mas o que eu posso te dizer, principalmente pra você que estiver se sentindo depressivo, que estiver se sentindo mal, triste, lembra, gente, tristeza é bem diferente de depressão, gente. Tem uma diferença enorme. E, gente, pra você que sofre desse mal, eu tenho a dizer o seguinte: força. Porque, primeiramente, a força tem que vir de você. Depois, você consegue ajudar outra pessoa. E o que eu posso dizer? Que também, além disso, é estranho falar desse assunto, que ouçam as pessoas que te amam, sabe? As pessoas que de verdade estão do seu lado, porque pessoas na nossa vida nós temos de monte. E eu posso falar uma coisa pra você. Eu só descobri quem são os meus amigos e as pessoas que me amam de verdade depois disso, depois desse problema. E as pessoas ironizam, sabe? Tem pessoas que também sofrem disso, porém não assumem. Muitas nem sabem que estão sofrendo disso, entendeu? Desse mal. Digamos que esse é o mal do século. Tem tratamento. Se você buscar ajuda, você consegue viver uma vida normal, né? Mas as pessoas precisam também respeitar o espaço daquela pessoa que sofre da depressão, da ansiedade. O problema é que as pessoas não respeitam o espaço uma da outra. Elas simplesmente julgam. Gente, julgar não vai fazer ninguém se levantar. Muito pelo contrário, se julgar vai fazer que a pessoa caia mais ainda. E eu tenho até pena desses que julgam, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, entendeu? E o mundo gira, gente. Não tem como a gente fugir do que nós temos que pagar, né? E a única coisa que eu tenho pra dizer pra quem passa pelo mesmo problema que eu: permaneçam vivos, por mais difícil que seja. Não tem confiança com a sua família não entende? Busca um profissional.
Às vezes é mais fácil falar com um estranho, entendeu? Graças a Deus eu tive pessoas da família que me deram apoio, tias, uma amiga da minha mãe, meu pai, minha mãe, mas tem muitas pessoas que não têm. Tem pessoas que vivem em lares evangélicos onde os pais são tão fervorosos que percebem o problema da igreja toda, mas o problema que tá dentro de casa, do filho, ou da esposa, ou do marido, não enxerga, entendeu? É complicado. Eu também não posso ficar julgando, mas existe, gente. Em toda religião existe. Em muitas casas existem isso. Então, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E não vamos desanimar. Tem também o telefone do Centro de Apoio à Vida, né? Quando você estiver desesperado, pensando em tirar a sua vida, que você pode entrar em contato, que tem especialistas prontos para te atender, sabe? Você pode ligar a qualquer horário. Eu vou deixar no link da descrição o link e o telefone para vocês. E esse é um assunto, gente, que se eu for ficar falando, eu vou falar aqui meia hora, porque eu tenho muita coisa para contar. Então eu me acharia até ingrata se eu não falasse disso nesse mês, porque eu posso ajudar alguém através do que eu falo, ou talvez conscientizar outras pessoas que sabem que tem gente dentro de casa que tá com esse problema e ironiza, entendeu? E, gente, é isso. Nós deveríamos falar desse assunto o ano todo, porque a depressão não escolhe somente setembro pra todo mundo morrer em setembro, não, gente. Isso acontece o ano inteiro e esse é um assunto muito sério. Tem que quebrar esse tabu. Por mais que ainda nós vivemos numa época de uma tecnologia excelente, ainda tem pessoas muito cegas, gente. Muito cegas pro que tá acontecendo dentro de casa. E a gente não pode deixar isso, a gente tem que falar, Muitas coisas contribuem para essa doença. E eu vou conseguir ainda fazer vários vídeos falando sobre causas que me fizeram ter esse problema. Como eu já falei hoje sobre o bullying. Hoje eu falei sobre o bullying, incluí na conversa. Eu vou fazer isso ainda durante esse mês de setembro. E, gente, repassem esse tipo de vídeo pras pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que são cegas, que falam que o fulano tá com frescura, tá com drama, tá com preguiça, porque não gosta de trabalhar e blá blá blá. Gente, chega de julgamento, chega. O único que pode julgar é Deus. Chega. Eu não aguento mais. Eu ouço gente falando essas coisas, gente. Te juro. Eu não aguento. Como eu não aguentava. Meu, acordem, acordem. A vida não é um continho de fadas, não. Parem de romantizar a vida. A vida não é isso, não. Ela tem altos e tem baixos. Os baixos é pra nos ensinar a como subir mais de um degrau. E é isso, gente. A gente vence uma batalha, vive dias felizes, depois vem outra, e isso só vem pra ensinar. Eu não entendia isso. Depois de 7 anos, é que eu entendi o real motivo. E pode parecer estranho, mas eu agradeço por ter passado por isso, porque hoje eu posso ajudar pessoas, porque elas vão ouvir o meu conselho, porque eu já passei. E a depressão não é uma doença que, por exemplo, caí e me ralei toda. Se eu me ralei inteira, vocês estão vendo o machucado. Vocês vão ver aos olhos. Agora não, gente, a depressão vocês não veem, ela tá por dentro. Então parem de ironizar. Ajudem quem você ama, ajudem. Ajudem a salvar mais vidas, gente. Tem muitos jovens, novinhos e novas, perdendo a vida por isso, gente. A gente não pode deixar isso acontecer. E pra você que tem esse problema, sobreviva. Eu sobrevivi. E eu tô aqui pra contar isso pra vocês. Os mais detalhes sobre como foi durante esses 7 anos eu ainda vou contar.
Eu sei que muitos familiares, tanto o meu quanto da família do meu marido, vão assistir. Mas eu não tô nem aí, gente. É minha história de vida. Talvez, se eu não tivesse passado por esse problema, eu não seria quem eu sou hoje. Eu não seria a pessoa madura que eu sou hoje. Tenho muitas coisas a melhorar? Tenho. E muitas. Mas eu já evoluí muito. Muito. E é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. Eu espero que vocês vejam até o final. Deixa seu comentário, tá? E, gente, é isso. A vida não é um mar de rosas. Mas a gente pode fazer nascer um arco-íris todos os dias. Tá bom? É isso. Um beijão. Fica com Deus e eu prometo que eu vou tentar gravar vídeos com frequência. Indiquem o meu canal. Beijão!